Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma aula de Biologia. Falaremos hoje sobre tecido muscular. O tecido muscular é um tipo de tecido animal que apresenta como característica mais marcante sua capacidade de contração. Esse tecido é essencial para o funcionamento do nosso corpo, sendo ele o responsável por garantir, por exemplo, nossos movimentos e o batimento do nosso coração. O tecido muscular apresenta células com capacidade de contração, sendo também chamada de fibras musculares. Essas células ou fibras são alongadas e apresentam grande quantidade de filamentos de proteínas contráteis, como actina e miosina. Algumas estruturas das células musculares têm denominações específicas. A membrana celular, por exemplo, é denominada sarcolema. O citosol apresenta a denominação de sarcoplasma. Já o retículo endoplasmático liso é denominado retículo sarcoplasmático. Devido à sua capacidade de contração, extensibilidade, elasticidade e excitabilidade, o tecido muscular desempenha um papel importante no nosso corpo. É devido à presença dele que conseguimos movimentar nosso corpo, garantir o batimento cardíaco, permitir a movimentação de várias substâncias, como sangue e alimento, garantir a estabilidade do corpo e a manutenção da postura, permitir que alguns órgãos aumentem seu tamanho e retornem ao tamanho original, produzir calor pela sua contração. Classificação do tecido muscular, como representamos aqui, né? O tecido muscular pode ser dividido em três grupos: tecido muscular estriado esquelético, que é o primeiro, tecido muscular não estriado, que é esse aqui, e tecido muscular estriado cardíaco, né? O tecido muscular estriado esquelético apresenta células longas, cilíndricas e com vários núcleos, os quais estão localizados na periferia delas. Como o nome sugere, esse tecido apresenta estriações, sendo elas transversais. Seus feixes de células são longos e podem atingir até 30 centímetros. Cada fibra muscular apresenta uma série de feixes de filamentos, as miofibrilas. 4 proteínas diferentes são encontradas nessas miofibrilas: a miosina, a actina, tropomiosina, tropomina. E são a miosina e a actina as mais abundantes. Quando vistas pelo microscópio óptico, as fibras musculares esqueléticas apresentam alternância de faixas claras e escuras, que garante o padrão de estriações transversais. A faixa escura é chamada de banda A e é formada por filamentos finos, a actina, e grossos, a miosina. Enquanto a faixa clara recebe a denominação de banda 1 e é formada somente por filamentos finos. No centro de cada banda I, observa-se a presença de uma linha escura transversal, denominada de linha Z, que delimita o chamado sarcômero. A banda A apresenta uma região mais clara no centro, chamada banda H, que é formada apenas por filamentos grossos. Nesses músculos, observa-se a repetição de unidades chamadas de sarcômeros, que são unidades repetitivas das miofibrilas e básicas desse tipo de músculo. Cada sarcômero é constituído pela parte que fica entre as duas linhas Z, sucessivas duas metades de banda I e uma banda A ao centro. A contração de tecido é rápida e vigorosa, porém não involuntária. Para que ocorra a contração dessas células, são fundamentais os nossos comandos, e neste processo verifica-se o encurtamento dos sarcômeros. Os músculos estriados esqueléticos estão presos aos nossos ossos, garantindo que a contração muscular converta-se em movimento, como por exemplo, temos o bíceps e o tríceps. Tecido muscular estriado cardíaco, que seria esse.
Está localizado no coração e, assim como o anterior, apresenta estriações em suas células. Elas são alongadas e ramificadas, sendo essas ramificações unidas por estruturas denominadas discos intercalares. Esses discos transmitem sinais de uma célula para outra, garantem a sincronização da contração cardíaca e atuam impedindo que as células separem-se quando ocorre o batimento do coração. Diferentemente do tecido muscular esquelético, as fibras do músculo cardíaco apresentam um ou dois núcleos que estão na posição mais central ou próxima a essa região. As contrações do músculo estriado cardíaco são involuntárias, ou seja, acontecem independentemente do nosso controle, diferente do outro, né? Nesse tipo de músculo, as células apresentam uma série de mitocôndrias, o que é fácil de ser compreendido, uma vez que elas possuem grande metabolismo e necessitam constantemente de ATP. Tecido muscular não estriado ou liso. É formado por células que não apresentam estriações, sendo essa uma característica que permite fácil diferenciação dos outros tipos de tecido. Suas células são longas, com centro mais espesso e extremidades afiladas. Elas apresentam apenas um núcleo, um único núcleo, disposto no centro de cada uma delas. O tecido muscular não estriado apresenta contração involuntária, não vigorosa, como observado nos outros tecidos. A contração é controlada pelo sistema nervoso autônomo. Esse tecido é encontrado formando as paredes de vários órgãos internos, tais como as do trato digestório, da bexiga e até mesmo das artérias. O ciclo contração-relaxamento do músculo esquelético. Partindo do estado relaxado das fibras, este é um resumo da sequência de eventos que leva à contração do músculo esquelético. A membrana plasmática da fibra é despolarizada por um potencial de ação, ou seja, é necessário um input neuronal para iniciar o processo de contração. O potenciador de ação é conduzido para dentro da fibra muscular através dos túbulos, de túbulos transversais, túbulos T. Estes são tubos membranosos, ou que correm ao nível do disco Z, ao longo do perímetro de cada miofibrila. Esta rede de túbulos está diretamente conectada à membrana plasmática, ou seja, quando ocorre a despolarização da membrana, ocorre a despolarização dos túbulos T. Em resposta à despolarização dos túbulos T, receptores de membranas sofrem uma mudança conformacional, que levam a uma abertura dos canais de cálcio no retículo sarcoplasmático, retículo endoplasmático de células musculares. O cálcio sai do retículo e flui para dentro do citoplasma, aumentando por 1 milissegundo a concentração do íon neste compartimento. A maior parte do Ca2+, se liga rapidamente à troponina, induzindo uma mudança conformacional nessa molécula, o que por sua vez leva a uma mudança de posição das tropomiosinas. Essas são associadas à tropomina. Dessa forma, as cabeças de miosina podem entrar em contato direto com os filamentos de actina, antes impedidas pela barreira formada por tropomiosinas. A miosina, ligada aos filamentos de actina, passa por um processo de rotação,
criando uma força para puxar os filamentos de actina em direção ao centro do sarcômero, causando o encurtamento do mesmo. Uma molécula de ATP se liga ao sítio ATPase na cabeça da miosina, fazendo com que essa se desligue dos filamentos de actina. O ATP é então hidrolisado, fornecendo energia para que a miosina se ligue ao próximo sítio de ancoramento no filamento de actina, enquanto existem sítios de ancoramento. Este ciclo de liga-desliga da miosina com a actina se repete múltiplas vezes, provocando um encurtamento progressivo do sarcômero. Finalmente, as bombas de cálcio presentes no retículo sarcoplasmático SR transportam ativamente os íons Ca2+, de volta ao lúmen do SR. Com a queda de concentração de ciclo do citoplasma, aqueles íons ligados à tropomina se desligam da mesma, fazendo com que a mesma volte a impedir que a miosina se ligue à actina. Enquanto houver ATP presente, o músculo possui capacidade de relaxar. Ele permanece nesse estado até a próxima despolarização. Muito obrigado e até a próxima. Fui! Espero que todos tenham gostado da aula e espero vocês para a próxima aula. Um forte abraço do professor Júlio e até a próxima. Tchau, tchau! Espero que vocês tenham gostado, tá? E terá também uma roda de conversas que iremos fazer para discutirmos alguns assuntos, né? Talvez se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer, esse é o momento, tá? Então, espero que tenham anotado algumas perguntas para a gente, né? Para estar discutindo nesse segundo momento, tá?